Olá, alunos do ensino médio, espero que vocês estejam bem. Então, nós estamos iniciando, mais uma aula nossa da disciplina do projeto de vida, e essa, então, vai ser a nossa última aula do segundo bimestre, porque semana que vem a gente vai se dedicar ao fechamento, a fazer a parte das correções, tirar dúvidas e coisas do gênero. Então, essa é a nossa última aula aí, com conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, vai representar também a última atividade, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente ainda vai estar falando um pouquinho, a respeito da parte da escolha profissional, que a gente já vem discutindo aí nas duas últimas aulas, Nós falamos algumas características, alguns pontos importantes para vocês levarem em consideração, E agora, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de cursos de nível superior e também de nível médio, A caracterização, o que tem aqui, o que tem de possibilidades, qual que é a diferença de um para outro, Coisas que são oferecidas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o que não impede também que vocês possam ir embora para outro estado, Vou dar um enfoque aqui para o nosso estado, porque fica mais próximo, mas existem possibilidades aí no Brasil afora, tá ok? Então, vamos lá começar. Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho é a respeito das possibilidades de curso, o que a maioria dos jovens costumam buscar depois que concluem o ensino médio. Lembrando que vocês podem estar entrando aí num curso superior, num curso técnico, a qualquer momento. Ah, eu parei de estudar 10 anos, posso entrar? Pode. É que geralmente até os professores já indicam, para a gente fazer a emenda. Então, terminar o ensino médio e já começar aí a se aperfeiçoar em alguma área. E isso para pegar uma carreira profissional melhor, e mais promissora. Em termos de trabalho, em termos de rendimento financeiro, em termos aí de qualidade de vida. Então, nós vamos ter ali diversas instituições de ensino que oferecem cursos para a formação profissional. Que podem ser, então, de nível superior, que a gente coloca aí o nome de graduação, que geralmente eles vão ser de longa ou média duração, ou nós vamos ter também os cursos de nível médio, que são os cursos técnicos, que tem uma duração aí um pouco mais curta, Apesar de termos comparativos, dependendo aí as possibilidades de trabalho, compense mais fazer uma graduação. Ou talvez, se naquele momento não for viável, você faz o técnico e depois você faz a graduação com aquela área. E os cursos de nível superior, a gente vai ter, então, os bacharelados, a licenciatura e o tecnológico. Enquanto que os cursos de nível médio, vão ser os cursos técnicos. Lembrando que o de nível médio aí, ele é um pouquinho mais curto quando comparado aos de nível superior em termos de graduação, tá ok? Então, quando a gente fala de bacharelado, a gente está falando de um curso, que vai habilitar o estudante a exercer uma profissão de nível superior. E, geralmente, esses cursos eles vão ter uma duração média, isso é uma duração média, tá? Não é para todos os cursos, é uma duração aí média. Então, é entre 4 a 5 anos. Lembrando que a gente tem exceção, a maioria vai ficar por volta dos 5 anos, mas existem exceções. Por exemplo, a medicina vão ser 6 anos pelo menos. Então, existem essas variações. Existe curso de odontologia, por exemplo, de período integral, que são 4 anos. Então, vai depender da universidade que você está buscando, a universidade ou a faculdade, e também vai depender muito da divisão da carga horária. Como eu falei para vocês, às vezes, se você pegar o curso só num período, como assim só no período? O período matutino de manhã, vespertino à tarde, ou noturno, que é à noite, ou você pegar um curso integral, nós temos essa diferença em termos de ano. No curso de odontologia, por exemplo, o curso que ele é por período, ele demora 5 anos. O curso que é integral cai para 4. Então, você tem aí a economia de 1 ano. Mas isso é muito variável em termos de uma universidade para outra. Então, nós vamos ter, por exemplo, o curso de bacharelado. Até coloquei a imagem aqui, Por exemplo, na área de direito, que geralmente aí o curso demora 5 anos. Mas nós vamos ter as engenharias, nós vamos ter o curso de agronomia, que aqui na região ele é bem forte. Então, são cursos que vão ter uma carga horária grande, porque além da questão da parte teórica, existe muita parte prática por trás. Então,
Você precisa, às vezes, fazer o estágio, você vai ter práticas em laboratório, dependendo da situação. No curso de Direito, por exemplo, tem as peças, né, que são simulações. Então, isso leva tempo. E tudo vai te propiciar, né, uma melhora na sua carreira. Porque se você ficar só na teoria, você não vai ter um bom aprendizado. Porque muitas coisas você acaba aprendendo mais na prática do que na teoria, tá certo? Então, nós vamos ter também os cursos de licenciatura. Curso de licenciatura, nós temos uma duração média de 4 anos. Algumas universidades oferecem até com 3 anos, às vezes segunda licenciatura, em menos tempo, tá? Então, nesses cursos, a gente tem a formação destinada à formação aí de professores. Então, são cursos que estão com uma grande defasagem, né, de pessoas. Falando em termos de Brasil, nós sabemos, aí isso é bastante até comentado nas aulas, que hoje em dia quase ninguém mais quer ser professor, por vários motivos, desde o excesso de trabalho, a questão do estresse que leva ao desencadeamento de doenças como depressão, e até mesmo a questão do salário, que a gente sabe, né, que no Brasil, infelizmente, os professores não são valorizados, e o salário aí, ele é bastante baixo quando comparado a outros países. Então isso leva aí a uma desmotivação bastante grande, e a gente vem percebendo, né, que a cada ano que se passa, é menor o número de pessoas que querem seguir a carreira aí de licenciatura, a carreira de professor. Então, geralmente, se vocês entrarem na página das universidades, para poder olhar lá na parte de vestibular, isso é divulgado, tá? Vocês podem estar entrando, por exemplo, na UFGD, na UEMS, que são universidades aqui do estado, e tá olhando. Lá na página de vestibulares, sempre eles vão colocar a concorrência, né, de cada um dos cursos, isso no período de vestibular. Então, por exemplo, você pega a concorrência do curso de medicina, que é o mais concorrido de todos. Na UFGD ali tem, vocês podem olhar. Às vezes dá 300 e poucas pessoas por um. O que isso representa? Que para cada uma vaga tem 300 e poucas pessoas concorrendo. Então, olhem o grau de concorrência. Obviamente que a pessoa que vai passar ali, né, ela está estudando há muito tempo, ela fez cursinho, ela se dedicou várias horas de estudo, porque ela vai precisar de uma nota muito alta para conseguir entrar. E daí você pega, por exemplo, um curso de licenciatura, né? Não tem concorrência. Às vezes a concorrência vai estar 0, alguma coisa, ou seja, não dá nem a concorrência de uma vaga para uma pessoa, sobram vagas. Então a gente percebe, né, que vem caindo muito esse número de pessoas que buscam esse curso de licenciatura para ser professor, tá certo? E, apesar de ser uma carreira bastante bonita, como eu falei para vocês, né, eu falando como professor, eu gosto muito do que eu faço, tem esses vários problemas aí que também devem, né, de fato, ser levados em consideração, tá ok? Outro curso que nós vamos ter é o curso tecnológico. Pessoal, cuidado para não confundir, tá? Tecnológico com técnico. O tecnológico é de nível superior, o técnico é de nível médio, tá? Apesar do nome ser parecido. No curso tecnológico, nós vamos ter um curso aí superior com uma duração um pouquinho mais curta, né? E com uma carga de aulas práticas bastante grande. E geralmente esses cursos tecnológicos, eles buscam atender setores muito bem definidos no mercado de trabalho. E a duração média vai ser de 2 a 3 anos. Eu até citei um aqui, que nós temos na cidade de Dourados, que é o curso tecnológico em estética. Então, as meninas aí, principalmente, que vão buscar esse curso, vão observar que tem uma carga horária de práticas, né, muito alta. Então, é estágio, prática em questão de maquiagem, em questão de cabelo, em questão de pele, massagem. Então, são cursos muito práticos, tá? E com uma duração aí um pouco mais curta, quando comparado à licenciatura e também com o bacharel, tá ok? E por fim, nós vamos ter os cursos de nível médio. Falando aqui do estado de Mato Grosso do Sul, eu não sei como funciona em outros estados, mas aqui no nosso estado, esses cursos de nível técnico são oferecidos também em algumas escolas, tá?
Não são todas as cidades que contemplam e também não são todas as escolas. Isso é importante a gente destacar. Daí vocês têm que estar fazendo o levantamento da escola da cidade de vocês para ver se tem ou se não tem. Mas nós vamos ter alguns cursos técnicos que geralmente eles vão ser voltados ao acesso imediato ao mercado de trabalho. Falando em termos do estado aqui de Mato Grosso do Sul, como é que geralmente funciona? É disponibilizado, né, nas escolas esses cursos, geralmente quando tem demanda no mercado de trabalho daquela região. Então, ele teria a visão da pessoa terminar o ensino médio, terminar esse curso técnico e já entrar imediatamente no mercado de trabalho naquela área e já na região onde mora. Um exemplo, por exemplo, que eu coloquei na imagem, é o técnico sucro-alcooleiro, né? O técnico em açúcar e álcool, que aqui no estado é oferecido. Então, existem algumas cidades que têm, geralmente, em torno dessa cidade, tem esse mercado de trabalho disponível para essas pessoas. Tanto é que, geralmente, a parte dos estágios, né, são feitos até nessas usinas. Então, como eu falei, ele está voltado com uma coisa que está próxima. Tá ok? Pessoal, eu esqueci de falar para vocês, eu vou pegar do curso de licenciatura e fazer um outro comparativo. Vou falar do meu caso aqui, da minha formação. Então, eu sou formado em biologia, eu dou aula de biologia e aula de ciências, né? E aí as eletivas, no caso, projeto de vida e do pós-médio também. O que acontece? Eu fiz a biologia licenciatura. Existe o biólogo. O biólogo é diferente do licenciado. Tá ok? Então, o que acontece? Se eu quiser trabalhar como biólogo, apesar de eu ser formado em biologia, eu não posso. Por quê? Porque a minha formação é voltada para a parte de licenciatura. O que eu teria que fazer? Eu teria que procurar uma universidade, aqui no caso em Dourados nós temos a UEMS, por exemplo, que oferece o bacharel em biologia, e eu teria que fazer as disciplinas que são na parte prática, né? As disciplinas para mim ser biólogo. E daí eu pegaria o diploma, né? Além da licenciatura que eu já tenho, do bacharelado em biologia. E daí sim eu poderia fazer, por exemplo, um concurso como biólogo e estar trabalhando na área. Isso acontece com outros cursos também, tá? Por exemplo, o curso de química. Se você tem licenciatura em química, você vai atuar como professor. Para você trabalhar numa usina, né, como químico, você tem que fazer o bacharel, né? Por exemplo, na área de química industrial. Tá? Então você pode, dependendo do curso, fazer essa parte de licenciatura e depois você fazer aí, entre aspas, uma complementação para você pegar o bacharel. Geralmente mais um ano ou mais 2 anos, aí, dependendo do curso e as disciplinas que você precisa estar aí realizando. Falando agora um pouquinho a respeito das faculdades e das universidades que o nosso estado oferece. Claro que eu não coloquei todas, tá, gente? Porque tem muitas universidades que têm ramificação, então que elas são de outros estados, mas tem polo aqui na região de Mato Grosso do Sul, principalmente na parte das EADs, né, das faculdades à distância, mas eu coloquei algumas das principais. Então nós vamos ter aqui a UFMS, né, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós temos a UFGD em Dourados, né, que vai estar, no caso, aí pertinho de vocês, né, o pessoal que mora em Itaporã, é um pulo de Dourados, que é a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, né. Nós temos a UCDB, que é a Universidade Católica Dom Bosco. Nós temos a UEMS, que é a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e essa também, né, nós temos em Dourados, com várias possibilidades de curso, tanto ela como a UFGD. Então é uma boa para vocês que já estão no ensino médio começar a dar uma pesquisada, começar a dar uma olhada diferenciada para essas duas universidades. Como eu falei, no caso de vocês que moram em Itaporã, tem uma facilidade muito grande para estar fazendo um curso superior nessas duas universidades, pelo fato de serem cidades vizinhas. Nós estamos aí a 15 minutos, né, de Dourados, então é do lado. Nós sabemos, né, que tem ônibus que transportam os estudantes, então isso facilita bastante, tá? Então tem uma visão diferenciada aí para as universidades que estão próximas. Nós temos a Anhanguera, né, que é a Uniderp, que é uma universidade particular. Nós também temos o Polo,
em Dourados. E nós temos também a Unigran, que é o Centro Universitário da Grande Dourados, né? Que, como o nome já diz, também é de Dourados e são universidades particulares. Que também, dependendo do curso, dependendo da área, compensa vocês terem uma visão. Lembrando que, apesar de serem universidades particulares, né, nós temos várias formas de ganhar bolsa, de conseguir desconto, de financiamentos, né? Que são possibilidades aí também para vocês estarem dando uma verificada, também darem uma olhada, né? Nos últimos anos aí no Brasil, ficou muito mais fácil a gente fazer um curso superior, quando comparado, claro que não está perfeito ainda, né? Mas quando comparado a anos atrás, a facilidade aí melhorou bastante, tá ok? E agora nós vamos falar algumas instituições, né, fechando já nossa aula, que oferecem cursos de nível técnico e médio, tá? Lembrando que aqui no estado, eu não coloquei as escolas, mas tem algumas escolas do estado, né, de algumas cidades, que oferecem esses cursos de nível técnico também, tá? Mas eu coloquei alguns órgãos mais específicos. Então nós vamos ter o SENAC, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. Nós temos o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, o SEBRAE, né, super conhecido, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SEST, que é o Serviço Nacional de Transporte, e o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Então, são alguns órgãos, né, mais específicos para essa formação técnica. Reparem que até mesmo no nome já meio que faz um direcionamento para algumas áreas, né? Por exemplo, a parte do SEBRAE, que é para a questão de micro e pequenas empresas, o SENAR, que é para a parte aí de aprendizagem rural, o SENAC para a parte de aprendizagem do comércio, o SENAI a parte industrial. Então, reparem que já tem um direcionamento mais ou menos aí, né, no significado do nome, e vocês podem estar verificando aí de acordo com a área que vocês querem atuar, tá ok? Lembrando que algum desses órgãos a gente tem polo em Dourados, então bem fácil para vocês estarem cursando pela questão da proximidade, tá ok? Então eu coloquei aqui algumas imagens, né, desses cursos, SENAI, o SESI ali, por exemplo, tá ok? Então eu espero, né, que tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão da parte de escolhas de cursos superiores. Caso ainda fique alguma dúvida, né, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Pessoal, falando em relação às atividades, não esqueçam de estar realizando essas atividades o mais tardar até quarta-feira, né, da semana que vem, porque o conselho de classe já está marcado e nós, professores, precisamos estar com as notas fechadas para esse conselho. Então, o conselho vai ser na sexta-feira que vem, na semana que vem, já está muito próximo. Então, quem está aí com atividades pendentes, me procurem no particular, né, que eu consigo disponibilizar para vocês essas atividades, né, através do PDF. E não deixem para a última hora, porque vocês têm o ensino médio tem muitas disciplinas, então se vocês ficarem aí enrolando, vocês não vão dar conta de terminar. E daí vocês vão acabar fechando o bimestre sem nota, o que é bem ruim, porque a gente não sabe ainda como vai ficar o fechamento do ano letivo, né, devido à pandemia. Então a gente tem que ir levando aí do jeito como está por enquanto. Então façam essas atividades, tá ok? Pessoal, então, forte abraço, né? Excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.